Olá pessoal, tudo bem? Certamente numa das decisões mais impactantes aí do mundo jurídico e político brasileiro nos últimos anos, o Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, anulou os casos do Lula lá em Curitiba, né? As condenações e as decisões judiciais por considerar que aquela vara, a 13ª vara lá em Curitiba, não era competente para analisar o caso, porque o caso deveria estar em outro lugar. Isso gera uma série de impactos, não apenas no campo jurídico da defesa do ex-presidente Lula, mas também no campo político. É muita coisa para se discutir e há muita pressa para se discutir essas questões políticas de 2022, mas eu vou me ater hoje às questões mais jurídicas, a questão do processo em si, e amanhã eu falo um pouco sobre os impactos políticos dessa decisão no longo prazo. Em relação à decisão em si do Fachin, primeiro é preciso dizer o seguinte: de fato, desde lá do início da Lava Jato, havia um questionamento sobre a competência para julgar o caso especial, o caso principalmente o do triplex, né, mas do triplex e logo em seguida o do sítio e do Instituto Lula. Tanto é assim que o Ministério Público de São Paulo foi quem denunciou o caso triplex. A gente vai lembrar que o Ministério Público de São Paulo denunciou o caso triplex, a juíza lá em São Paulo rejeitou, né, a denúncia alegando que ela seria incompetente para analisar o caso e mandou para Curitiba. Mas havia já essa discussão de que o caso não se referia diretamente à Petrobras, então não deveria ficar em Curitiba, deveria seguir a lógica normal, como ele era ex-presidente da República, que deveria ficar lá em Brasília. Essa discussão sempre foi feita e é estranho que apenas 5 anos depois o ministro Edson Fachin tenha tomado essa decisão, e uma decisão monocrática, depois de tantas discussões no meio do caminho, né? E mais ainda estranho que isso tenha se dado dentro de um habeas corpus em embargos de declaração, que é um recurso para omissões, obscuridades na sentença, não costuma modificar decisões. E neste caso não só modificou a decisão, porque anulou toda a cadeia de decisões, mas também anulou decisões de processo, de outros 2 processos que nem estavam ali dentro da discussão, ou seja, uma decisão muito larga dentro de um embargo de declaração. Confesso que eu nunca vi algo desse jeito, né? E aí vem essa discussão de por que isso foi feito, e há uma tese em Brasília de que isso seria para preservar a Lava Jato do julgamento de suspeição do ex-ministro e também ex-juiz Sérgio Moro, né? E o Lula alega que o juiz é parcial, com base principalmente nessas mensagens da Lava Jato, mas também de outras coisas ao longo do processo. Esse caso estava para ser julgado na 2ª turma, a defesa do Lula deveria vencer, provavelmente iria vencer, e o Edson Fachin, para preservar a Lava Jato, teria passado essa questão da incompetência na frente. Mas acho que não resolve. Inclusive, os ministros supremos estão querendo julgar a suspeição assim mesmo, até porque há atos instrutórios que podem ter interferência no processo. Por quê? O ministro Fachin decidiu que as decisões estão todas anuladas, inclusive a aceitação da denúncia, ou seja, por esta lógica, nem réu mais nesses 3 casos, o Lula seria. O juiz teria que aceitar tudo de novo, mas ele poderia eventualmente convalidar atos instrutórios. Então, por exemplo, se houve um depoimento colhido pelo juiz Sérgio Moro, ele poderia aproveitar esse depoimento, essas provas, e isso evidentemente agilizaria muito o processo na primeira instância. Por isso que a discussão da suspeição vai ser inevitável. Se não for agora, vai ser, de toda forma, vai subir para o Supremo em algum momento, porque a defesa vai recorrer. Imagine que o juiz de Brasília aceite todos os atos instrutórios. A defesa vai dizer, ora, o processo teve instrução de um juiz parcial, o depoimento foi colhido com parcialidade, então ele não poderia valer. E isso certamente iria subir as instâncias até chegar no Supremo e ia ser discutido de toda forma. Por essa razão, faz sentido que o Supremo discuta a suspeição de toda forma. Agora, se a suspeição for aceita, os atos instrutórios também deixarem de valer, aí o troço começa realmente do zero, né? E ainda que seja julgado rapidamente em primeira instância, em Brasília, vamos supor que haja a convalidação dos atos, não haja essa discussão sobre suspeição, o juiz convalide os atos, aceite a denúncia e condene rapidamente dentro de prazo curtíssimo. A segunda instância é diferente,
Teria que haver um julgamento em segunda instância, e aí dentro da segunda instância não daria para convalidar nada, porque a decisão seria nova, e aí o recurso, a apelação da defesa do Lula seria a partir de uma condenação nova. E isso leva tempo, também geraria recursos ao longo do processo. Por essa razão, me parece não haver tempo, na minha avaliação, para que isso tudo seja feito antes do registro das candidaturas. Para quem tem dúvida aí se o Lula concorrerá ou não, hoje acho mais provável que ele concorra. Mas, claro, no Brasil, depois disso que a gente viu, de um processo ser mudado depois de 5 anos, tudo pode acontecer. Amanhã eu falo das implicações políticas dessa decisão do ministro Fachin e mais o que vier por hoje, né, nesse assunto lá no Supremo Tribunal Federal. Um abraço para vocês e até mais.